Boa tarde, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma palestra das Conversas Neuromusicais. Hoje a gente vai falar de evidências e controvérsias que permeiam as associações entre neuroplasticidade e treinamento musical. Esse é um tema bastante atual e que tem gerado muita confusão. Muito em função, em grande parte, de diferenças metodológicas em estudos científicos, mas também por conta da interpretação equivocada ou distorcida dos resultados desses estudos. E a gente sabe, né, que o treinamento musical, de fato, pode modificar o cérebro, mas que treinamento é esse? De que treinamento a gente está falando? Né? É estudar um instrumento, é cantar em um coro, é participar de oficinas de música? Em que fase da vida e por quanto tempo é necessário treinar para que essas alterações possam ser observadas? Que tipo de alterações são essas, né? Será que o treinamento gera em todo mundo alterações na organização neural, né? Ou será que certas pessoas são mais propensas do que outras a terem seus cérebros modificados pelo treinamento musical? Quais são as medidas utilizadas para avaliar o efeito do treinamento musical no nosso sistema nervoso? Então, para falar sobre tudo isso e mais alguma coisa, a gente tem aqui hoje com a gente uma pessoa para lá especial, a Débora Vanderlei. A Débora é uma profissional multifacetada que, sinceramente, não sei como ela encontra tempo para fazer tudo o que ela tem feito atualmente. A Débora é musicista, é educadora e empreendedora social. Atualmente, ela integra a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela é violinista. Ela é treinadora pedagógica da Academy for Impact Through Music. É pesquisadora da Northeastern University, em Boston. E atualmente ela investiga como a neurociência cognitiva pode informar e aprimorar a educação e a performance musical. A Débora possui mestrado em liderança educacional, organizações e empreendedorismo pela Harvard University, em Boston. Fez curso de ciências cognitivas no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Além disso, ela é mestre em música pela Universidade Estadual Paulista e bacharel em violino e viola pela Universidade North Park, em Chicago. Tem sido reconhecida por sua atuação como empreendedora social e educadora, tendo sido nomeada musicista cidadã pela Orquestra Sinfônica de Chicago, além de ter participado da fundação de programas inspirados no sistema venezuelano de orquestras nos Estados Unidos, no Haiti, em Santa Lúcia e na Jamaica. Débora, além disso, é conselheira da O Academy e do MBA em Inovação Artística do Global Leaders Institute e já recebeu diversos prêmios e certificações merecidíssimos, incluindo o certificado honorário de inovação social através das artes, concedido pelo Global Leaders Institute, e o certificado de excelência em docência, outorgado pela Harvard University. Débora, não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui hoje. Estou muito feliz de te ver aqui com a gente. Vou passar a palavra para você, então, para você falar, conversar um pouquinho com a gente. Olá, Patrícia, tudo bom? Obrigada por me receber aqui. Para mim é uma honra e é também um desafio, porque eu estou acostumada com os palcos, né, do mundo aí tocando violino, mas como pesquisadora e neurocientista é uma das minhas primeiras palestras. Já vou pedir desculpa, ou não palestra, mas apresentação. Já vou pedir desculpa antecipadamente, porque a gente lidando com 3 idiomas ao mesmo tempo, né, português, inglês e espanhol. Os meus estudos em neurociência, geralmente, eles são sempre em inglês. Então, já antecipadamente, peço desculpas, porque termos técnicos traduzidos, com certeza, muitos estarão errados, e eu posso aprender hoje aqui com vocês. E alguns dos slides também estão aí em idiomas mistos. Vou tentar iniciar aqui a minha apresentação no PowerPoint. Ok. E também já deixo indicada a preferência de que vocês podem fazer perguntas de acordo com a curiosidade, dúvidas que forem aparecendo no decorrer.
E se sobrar tempo no final, que eu acho que não vai sobrar, mas podemos fazer mais perguntas. Se você tiver uma pergunta e querer garantir que ela seja feita, pode fazer entre um slide e outro. Não sei se eu vou conseguir acompanhar a caixa de comentários, mas pode ser que alguém me avise aí se tiver perguntas na caixinha. Você pode abrir o áudio também. Então vamos lá para essa apresentação num assunto que é muito próximo ao meu coração. Então, como a Patrícia já falou para vocês, toda a minha pesquisa e as minhas atividades educacionais, elas têm duas partes, né? Elas têm as partes da Débora como violinista e da Débora como educadora e empreendedora social. E vocês vão ver essas relações ao longo da apresentação. Então, aqui é uma foto de um projeto social que eu comecei em Chicago. Esse projeto perdura por 15 anos e serve centenas de crianças, que foi onde eu comecei essa grande curiosidade pelas ciências cognitivas. Isso foi no meu segundo ano de universidade, há muito tempo atrás. E assim, conseguindo uma certa relevância no campo educacional nos Estados Unidos, fui convidada por diversas organizações para ajudar a fundar e desenvolver projetos sociais musicais em vários países, incluindo Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, Senegal. Em Jamaica, eu ajudei a estabelecer um projeto que serve 10 mil crianças em 40 escolas públicas. E aqui no Brasil, então, quando eu regressei depois da minha graduação, eu comecei a atuar nessa ponte entre formação básica e formação profissionalizante, aplicando esses conhecimentos das ciências cognitivas para preparar alunos ingressando em universidades, orquestras jovens, orquestras profissionais. Agora, a minha história pessoal com a neurociência, ela começou a partir de uma prova desastrosa, uma audição, quando eu estava tentando entrar para a Orquestra Sinfônica de São Paulo, né? O meu querido chefe, em algum momento ele vai estar aqui nessa apresentação, acho que ele não chegou ainda, mas ele não sabe disso, que foi quando eu tive uma crise de pânico para fazer a prova da USESP, na minha terceira tentativa, que eu não conseguia afinar o violino, não conseguia ler a partitura, e aquilo tudo me pareceu interessantíssimo, né? Então, eu saí da sala, assim, tonta pela crise de pânico e entendi, bom, para entrar nessa orquestra, não vai mais adiantar eu estudar 8, 10 horas de violino, como eu venho fazendo nos últimos anos. Eu preciso entender o que está acontecendo na máquina que aprende a tocar, para eu poder modificar a forma que eu estudo, e assim conseguir o resultado esperado. Então, é uma pesquisa que nasceu da prática didática e da prática performática e continua nessa esfera, né? Então, aí o famoso sequestro amidalino durante a crise de pânico, essa foi a minha entrada na neurociência. Aí eu comecei a entender sobre a plasticidade neural, né? Que é essa característica cerebral de se adaptar e se transformar de acordo com as demandas e estímulos do ambiente, né? O ambiente tanto externo como também nos próprios pensamentos e metacognição, como ambiente interno. Então, a gente tem aqui alguns autores, a Temula e Schloss, que falam muito sobre plasticidade neural aplicadas na questão musical. E essa plasticidade ela pode acontecer tanto na microestrutura, né? Então, dentro dos tratos de matéria branca, ou ela pode acontecer na macroestrutura. A gente fala de neuroanatomia, como, por exemplo, o volume de massa cinzenta e espessuras diversas. Então, esses mecanismos de plasticidade, eles são muito complexos, eles são muito difíceis de serem estudados, até por limitações tecnológicas e pela questão de que são difíceis de serem analisados em pessoas vivas, né? Então, muito dos estudos de matéria branca, eles acontecem pós-morte, e aí fica difícil entender como essas estruturas e processos acontecem durante o aprendizado. Mas, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje já existem poucas tecnologias
precisos de imagem que já permitem alguns avanços no entendimento da plasticidade. Então, a gente tem plasticidade que pode acontecer em segundos ou minutos, né, que é a modificação da eficiência e tamanho das sinapses. Outras que acontecem em horas ou dias, crescimento de novos detritos e sinapses. E aí outras que acontecem ao longo de semanas e ao longo dos anos, né, que é aumento da densidade de matéria cinzenta, ou no caso da matéria branca, espessamento das células de mielina. Lembrando que a mielina é que é responsável pela velocidade e precisão dos impulsos elétricos. Essa plasticidade, quando envolve mielina, principalmente acontece em condições que requerem precisão, velocidade e coordenação temporal de transmissão de informação que acontece de forma síncrona. No caso, o fazer musical é um grande exemplo disso, né? Então, a partir desse entendimento de milenização, eu comecei a entender melhor que talvez a prática musical ela deva se alinhar com as questões de plasticidade e principalmente da milenização, né? Então, temos aqui o Douglas Fields, que demonstra que a milenização ela também acontece através da prática. Então, anteriormente, 10 anos atrás, ainda existia uma dúvida se a milenização ela era dependente de atividade ou se ela corria de forma não dependente, e principalmente nos anos de desenvolvimento mais assim durante a formação do feto e durante a infância, né? E aí hoje se entende que a melinização ela acontece também por atividade, dependendo do tipo de treinamento, não somente nas questões motoras, mas em outros tipos de aprendizagem também. E outra descoberta importante é que a milenização ela se inicia já nos primeiros estágios de aprendizagem, que antes se entendia que demoravam semanas, meses, anos para que ela acontecesse. E ela é medida através da fractional anisotropia. Então, aí, a partir disso, né, existem algumas evidências que correlacionam ao treinamento musical, a plasticidade neural. Lembrando que correlação que não é uma relação de causalidade, então não é a música que faz isso acontecer, nesses tipos de estudo correlacional, simplesmente indica para essas crianças que tocaram música, existe esse tanto de plasticidade, mas a gente não pode necessariamente atrelar. Então, tem alguns exemplos aqui. Depois, tem alguns exemplos que sim sugerem a causalidade. Então, eles dizem, a música causa esses efeitos de plasticidade. E aqui que mora, né, as grandes controvérsias e a polêmica, ou seja, os babados da neurociência, as brigas de Twitter acontecem por aqui. Então, os autores principais que sugerem essa causalidade são Atemulei e o Shillog, e dizem que a plasticidade pode ser induzida pelo fazer musical. E aí eles explicam que essa indução ela pode ser feita tanto para a restauração de sistemas sensomotores em pacientes e populações neuroatípicas, mas também como forma de enriquecimento cognitivo em populações saudáveis. E esses estudos eles são feitos principalmente no campo da musicoterapia medicinal. Então, a forma de plasticidade que eu mais me concentro nos estudos é a plasticidade de matéria branca, que mede a microestrutura dos tratos de matéria branca, né? Então, tem vários tipos de medida que não precisamos entrar muito em detalhes, mas a difusidade radial é geralmente utilizada como marcador dessa mielinização, que pode ou não acontecer, né, de acordo com essa hipótese, acontece através da prática e do aprendizado musical. Então, a partir daí, foi quando eu comecei a desenvolver as minhas próprias metodologias de estudo, a princípio para passar na prova do ZESP. Então, entendi que eu precisava ter um conhecimento emotivo-cognitivo muito mais amplo, ou seja, como o meu emocional
impacta o cognitivo e vice-versa, mas também como que a minha prática diária influencia, talvez, nesse processo de milenização. Lembrando que, nesse ponto, eu não tinha nenhum treinamento neurocientífico acadêmico, era, sim, autodidata, e desenvolvi, assim, com base no que uma pessoa amadora, podemos dizer assim, pode desenvolver através da neurociência. E, para simplificar, eu entendi que se eu repetisse muitas vezes o mesmo erro, poderia ser que eu estivesse, como diz, induzindo uma mielinização aí de erros. Então, movimentos que eu fazia equivocados, se repetidos muitas vezes, poderia ter uma mielinização. Então, comecei a ter um estudo mais eficiente, voltado para a resolução de problemas, diminuição da repetição de erros, e com isso, as minhas habilidades cognitivas e meu engajamento cognitivo no estudo, ele foi muito maior. Então, aqui não dá para saber se, de fato, a minha teoria amadora sobre mielinização estava correta ou não, mas isso acarretou numa melhoria da qualidade do estudo, que possivelmente é o que, de fato, permitiu que eu passasse nessa prova da USESP. E aí eu comecei a ensinar essa metodologia para outros alunos, e esses alunos tiveram, como se diz, resultados incríveis. Então, por exemplo, primeiro e segundo lugar da Orquestra Sinfônica de Sergipe passaram meus alunos, primeiro lugar na Orquestra do Espírito Santo, e esses resultados eles aconteceram tanto no âmbito profissional no Brasil, como acadêmico, e também alunos que ganharam bolsas, né? Então, isso feito de uma forma não científica. Daí, quando eu fui começar a entender esses fenômenos já no âmbito acadêmico, primeiro em Harvard e agora na Northeastern, foi que eu comecei a entrar mais na literatura da música no campo medicinal. Eu percebi que as metodologias, também os recursos econômicos e os recursos de poder, agora o português está falhando, recrutar os pacientes, né, no campo da musicoterapia medicinal, elas são mais constantes do que no campo do treinamento musical educacional. Então, achei que poderia aprender muito através dessa pesquisa interdisciplinar aqui. Então, a parte do processo, do princípio de que como fazer e a escuta musical, ela depende do recrutamento de diversas áreas e sistemas cerebrais que aprendem ou se desenvolvem a funcionar em harmonia. Então, essa demanda grande cerebral, então, estaria correlacionada aí com essa questão da plasticidade. E aí o Shillog, né, e o Walter Muller, que são esses principais autores da musicoterapia medicinal, eles chamam a música do presente de Apolo, né? Que é esse presente de poder acessar as áreas neurais através do fazer e da escuta musical, que envolve muitas características sensoromotoras, cognitivas, como escuta, visão, sentimentos, movimentos, coordenação, memória auditiva, mecanismos de expectativa e recompensa, e memória autobiográfica. Aqui alguns exemplos do que eles estudam, né? Então, a música acessaria o lobo frontal, que é a parte associada por guiar a atenção, planejamento e preparação motora, integração de informações auditórias e motoras, e habilidades humanas como imitação e empatia, que geralmente acontecem durante o fazer musical em conjunto. Aqui tem outros exemplos, né, de áreas que são estudadas e como elas se associam a habilidades musicais. Então, aqui tem alguns exemplos, né, desses estudos, mas tem uma grande limitação, porque se comparar um tratamento para recuperar a fala, para recuperar os movimentos motores, de tratamentos tradicionais e tratamentos que utilizam a música traz esse prazer do fazer musical,
traz essa interação social com o musicoterapeuta, e os pacientes relatam que é um dos pontos altos da recuperação. Então, eles ficam ansiosos para chegar nessa sessão, e com isso, a assiduidade e a manutenção do tratamento, ela dura mais do que a dos não musicais. Então, é difícil saber o quanto que essa recuperação ela está ligada ao simples fato de que os pacientes comparecem mais e com maior motivação à sessão, ou se de fato é pelo fazer musical que, como diz, modela essa plasticidade, enfim. Então, mesmo dentro do campo da musicoterapia médica, ainda existem essas diferenças e essas perguntas sobre a plasticidade. Aqui mais um exemplo de plasticidade dentro do campo da medicina, que diz que tem maior volume cerebral, tem massa cinzenta, músicos e não músicos. Então, geralmente, os estudos eles são músicos e não músicos, ou músicos instrumentistas, músicos de cordas, mas a maioria é músico e não músico. Então, o exemplo aqui do cerebelo, que está ligado à coordenação motora, então, precisão rítmica e acuidade, então, também é uma indicação do tratamento para derrame, recuperação motora, atividades musicais que tenham mais componentes rítmicos, né? Então, a gente começa a ver o entendimento de onde foi causado o dano cerebral e qual tipo de instrução musical vai acessar melhor ou com mais intensidade esses sistemas específicos onde se busca o tratamento. Aí aqui um grande resumido assim, das áreas, né, que são associadas à plasticidade do treinamento musical. Então, a grande pergunta, né, no campo da musicoterapia medicinal é por que a música especificamente é tão benéfica nesse tipo de tratamento. E aí tem a ver também com vários efeitos fisiológicos da interação emocional com a música, né? Então, a música causando diferenças na pulsação do coração, pressão arterial, condutividade da pele, temperatura, níveis de tensão muscular, respostas bioquímicas. Então, a gente também entende a música como uma proteção contra o estresse e contra o estresse tóxico, sendo que essa própria proteção contra o estresse poderia também beneficiar o tratamento, porém, não de uma forma direta, a música está beneficiando o tratamento, mas a música como uma atividade que acalma e, pelo fato da pessoa estar com menos estresse, ter maior resultado médico. Então, aqui eles explicam, né, como que a música acessa e integra e também, às vezes, molda o cérebro social e o cérebro emotivo. E as perguntas que esse acesso em si trazem para essa pesquisa da musicoterapia médica, né? Então, aqui, nível de cortisol, nível de ocitocina, a questão das estruturas de recompensa dopaminérgica, quanto isso influencia nos tratamentos e se isso pode ou não ser associado em causa com a música ou por ser uma atividade agradável. Agora, esses indícios de que a música também intermedia as sensações emocionais, elas então são usadas na musicoterapia neurológica, né? Então, em estresse pós-traumático, crianças que passam por situação de trauma, adultos, né? Principalmente a população refugiada, a população imigrante, e esse estudo é feito muito com a questão da irrigação sanguínea, mostrando que essa irrigação durante a apreciação musical, ela diminui na amígdala e no hipocampo, né, que são associadas aí às regiões que controlam a percepção de medo e as respostas ao medo,
e elas aumentam a irrigação nos sistemas que processam a valência emocional positiva e esse reward, recompensa dopaminérgica aqui no caso. Então, também existe uma hipótese de que as crianças em comunidades de baixa renda, que quando são expostas a situações potencialmente traumáticas, a música poderia servir aí como uma proteção aos níveis de estresse e uma proteção para que esses traumas eles não aconteçam de forma tão profundas e permanentes. Mas lembrando, ainda todos são hipóteses, né, que estão em estudos. E aí temos aí muitos tratamentos sendo desenvolvidos para o Alzheimer, utilizando a música, justamente pelo entendimento neurocientífico está crescendo, né, cada vez mais, de quais são essas regiões ativadas, como são ativadas, que tipo de neuroquímicos são ativados. E o que se faz muito hoje em música e Alzheimer é combinar uma luz de LED com uma frequência específica, a sons com frequências específicas, colocados em playlists individualizadas. Então, o paciente trabalha com musicoterapeuta para identificar essas músicas que estavam relevantemente presentes na vida desse paciente, e essa combinação de frequências, ela vai causar um certo tipo de oscilação cerebral que demonstra melhoras em até 30% do quadro de Alzheimer. Aí temos mais exemplos que eu vou pular um pouquinho. Então, rapidamente, um vídeo. Espero que vocês consigam. Dá para ouvir? Try again. Messes up. I'm Peter. I'm Peter. I'm Peter. How are you? How are you? Hello, I'm Peter. How are you? I am good. Thank you. How are you? You. Então, esse exemplo dessa musicoterapia para a recuperação da fala. E vocês devem ter percebido que existia ali um componente rítmico, né? Ele se balançava a mão para falar cada sílaba. E vocês podem ter percebido que quando o Peter recuperou a fala, ele fala de um modo cantado. Então, essa recuperação da lesão, ela é feita através desse ensino melódico e rítmico da fala, e isso cria uma nova rede neural, conectando audição, fala, tanto a fala no sentido dos movimentos necessários para a fala, também o feedback dos sons de acordo com esses movimentos, e aí cria uma nova rede neural que faz com que aquela pessoa acesse outras partes do cérebro, que não aquelas partes lesionadas, para voltar a falar. Então, esse exemplo final, ele é um dos exemplos de, assim, de maior relevância nessa hipótese, né, de música como causalidade para a plasticidade neural. Agora, o fato de que existe um argumento que liga música como causa da plasticidade neural, ela não exclui os outros fatores. Então, por exemplo, perguntas como: existem condições pré-existentes que vão modular a velocidade de aprendizado na música? Ou existem
condições até ligadas à personalidade, que vão modular se a pessoa vai ficar ou não no estudo musical, o quanto de prazer musical ela vai ter. Então, todas essas perguntas de pesquisa, nos momentos de controvérsias, né, geralmente elas são postas em oposição. Mas, ao longo que a pesquisa vai caminhando, a gente tenta encontrar outros caminhos onde essas perguntas elas não estão em posição, mas elas estão, na verdade, olhando vários ângulos em vários momentos para criar um grande argumento ou para desmentir, né, uma grande hipótese, mas não em sentidos assim, totalitários, senão dentro de um espectro, como a gente pode esperar dentro de um espectro. Dentro da medicina, usando musicoterapia, então a conclusão é de que a música tem o potencial de remediar processos e conexões neurais, engajando e unindo regiões cerebrais que, sem a utilização da musicoterapia, não seriam engajadas. E aqui a gente está falando desse exemplo, né, do tratamento para recuperação da fala, que desenvolve um novo network que sem o tratamento não estaria lá. Tá, mas como tudo isso, né, se une, ou qual é a ponte com a educação? Então, eu parto da medicina, da literatura na medicina, para tentar responder essas perguntas de como a gente pode fazer intervenções mais eficientes no sentido de desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos de música, né? E aí tem esse artigo super polêmico de Salley Gobet, que fala assim, música não serve para nada. A gente faz uma análise metacognitiva, uma análise de meta-análise com 54 artigos, e aqui entendemos que quanto melhor a qualidade da metodologia, menor é o resultado de melhoramento cognitivo. Então, eu sempre falo da minha trajetória como musicista, porque esse resultado ele vai contra toda a minha visão de mundo, né? Contra o que eu experimentei como música no nível individual, como uma criança que entrou numa escola de música e teve seu universo expandido em diversas formas, quanto uma pessoa que atuou em comunidades, lidando com milhares de crianças que tiveram resultados, ao meu olhar, que é completamente cheio de bias, né? Bias positivo, no caso, e nesses experimentos com os meus próprios alunos que conseguiram resultados, no caso na performance, não necessariamente extramusical. Então, eu li esse artigo já com um olhar de pensar assim, cara, tem alguma coisa faltando aqui. Essa história ainda não está completa. Mas esse é o grande artigo, assim, que a controvérsia, né, o time da controvérsia, digamos assim, usa para embasar os seus argumentos. Então, aqui não encontrou diferença entre habilidades cognitivas e performance acadêmica, no caso, em matemática e literatura, e também dizendo que não tem muita diferença estatística que dá para estudar os dois ao mesmo tempo. E aqui outros autores, Alemão e Haywood, que também dizem, através de meta-análise, que não existe diferença cognitiva. Por outro lado, e aí vem o que eu estou tentando entender agora, né? Como que essas pesquisas são feitas? Como que essas pesquisas em cognição, atreladas à educação musical, são feitas? Então, aqui no caso desse nosso exemplo, de Salley e Gobet, o critério de inclusão para a meta-análise, então, tinha que ter uma natureza experimental, um programa de treinamento com uma carga cognitiva aceitável, então não pode ser, por exemplo, um programa talvez mais lúdico, onde não se tenha objetivos mais formais, né, de performance e de engajamento cognitivo. Tinha que ter uma presença de grupo controle,
tinha que ter testes cognitivos não musicais e performance acadêmica para ver se as habilidades musicais estão ou não transferindo para outros campos, e com idade de 13 a 16 anos, sem o conhecimento musical prévio. Também tinha que ter dados numéricos suficientes para calcular efeito, né, estatístico. E aí, o que acontece, né? Então, dentro dessa pesquisa de ciências cognitivas ligadas ao treinamento musical, existe uma premissa da transferência de habilidade. Então, a pergunta de pesquisa, ela geralmente está associada com essa premissa. O que as crianças que aprendem música levam para fora da sala de música? Melhora na escola? Melhora a vida social? Melhora inteligência? QI? Então, já parte dessa premissa que pode ser que exista ou não essa transferência de habilidade. E tem muitas inconsistências. Por exemplo, as pesquisas não consideram o impacto do estilo docente no engajamento cognitivo. Então, a gente sabe, né, que às vezes você tem uma aula de piano com 20 alunos com um professor X, e a mesma aula de piano com o mesmo método com outro professor, com a mesma idade, vai ter rendimentos completamente diferentes. Outra inconsistência é que eles agregam todos os tipos de instrumentos e estilos musicais. Então, um pianista de jazz, ou um pianista de gospel, ou um pianista de música clássica, ou um clarinetista, ou um violinista, percussionista, todos eles são chamados de músicos, colocados no mesmo grupo estatístico. Porém, pela neurociência, a gente sabe que diferentes estilos musicais, diferentes instrumentos, eles causam diferentes tipos de plasticidade neural. A outra coisa é que esses estudos eles não consideram as questões desenvolvimentistas. Eu não sei se é assim esse termo, quero falar neurodevelopment, no sentido de que diferentes partes do cérebro, elas maturam em velocidades e idades diferentes. Então, se a gente tem um estudo de música que dura 6 meses, e essa maturação cerebral estudada por 6 meses em uma área, ela não necessariamente leva em conta as outras áreas, que pode ser que 2, 3 anos se apoiem na maturação de uma área para se desenvolver. Então, a gente precisa de um enfoque neurodevelopment, que ainda não está refletido nos estudos de pesquisa cognitiva. E a gente tem escassez de estudos longitudinais. É muito caro fazer esse tipo de pesquisa. E é muito complexo a gente ter um grupo de crianças, 50 crianças, que vão ficar nesse treinamento musical 2, 3, 4, 5 anos depois. Então, todas essas são dificuldades aí do campo, desse campo de pesquisa. Então, qual seria, né, o futuro de tudo isso, de todas essas evidências e controvérsias? Seria uma modificação de algumas metodologias para que sejam mais interdisciplinares, ou seja, não só pesquisar o que está acontecendo em cognição, mas o que está acontecendo nos substratos neurais que influenciam essa cognição, de uma forma que seja ligada aos estágios de neurodesenvolvimento, e que tenham aí abordagens de diferentes aplicações e objetivos. Então, um exemplo é incluir a literatura da musicoterapia médica. E também maior rigor no controle de outras características fora da sala de aula. Então, se a criança ela tem pais que são músicos ou pais que são mais conectadas à música, ela vai ter um desenvolvimento cognitivo diferente de crianças que não têm esse suporte em casa. Ou uma criança que, de repente, filha de musicista, né? Já durante a formação, na gestação, vai ter um desenvolvimento neural diferenciado, mas essas características, hoje, elas não são incluídas. Então, aqui,
quando a minha pesquisa for concluída, em 2024, se Deus quiser, também vou falar sobre o futuro da pesquisa de cognição e treinamento musical, de forma interdisciplinar, com respaldo neurocientífico. Mas o meu grande argumento é que o estilo docência, ele influencia diretamente o engajamento da interação cognitivo-emocional. Então, tanto os estados emocionais e cognitivos do aluno, eles serão modulados pelas estratégias, atividades e estilo do professor, de forma que, sem a gente levar em consideração esse estilo, a metodologia, por si só, já estaria faltando um dos seus elementos principais. Aqui a gente tem um exemplo de uma neurocientista que está desenvolvendo estudos, tentando abordar todos esses componentes que são colocados como passos para a melhoria de metodologia, né? Então, ela faz um estudo longitudinal com crianças do sistema orquestral da Orquestra de Los Angeles, aí conseguindo fazer uma série de neuroimagens e uma série de baterias cognitivas antes de começar o treinamento musical, aos 6 anos de idade, e aí mais testes aos 2, 4 e 5 anos de treinamento. Então, essa parte que faltava, assim, né, nessas evidências e controvérsias, de conseguir ter uma evidência de causalidade com o treinamento musical, lembrando que isso não exclui os outros elementos mediadores que podem estar associados à genética, mas aqui a Habib conseguiu mostrar que no início, antes do treinamento desses 3 grupos, que era um grupo de esportistas, músicos e crianças que não estavam envolvidas em nenhum treinamento extracurricular, não existia diferença inicial na matéria branca, e após 2 anos de estudo, já começa a se evidenciar diferenças estruturais e funcionais numa possível associação de causalidade. Então, aqui é o resultado de uma forma mais ampla, né? Mostrando que as crianças da música, elas têm menor afinamento de certas regiões cerebrais, possivelmente porque no pruning, eu não sei falar pruning em inglês, em português, mas provavelmente... Poda neural. Obrigada. Então, provavelmente durante a poda neural que acontece naturalmente em crianças dessa idade, como as crianças que são musicistas, elas estão usando muito, elas estão acessando bastante essa região, isso limita essa poda que acontece naturalmente em outras crianças. Então, aqui, né, a conclusão desse estudo até agora, que não saíram todos os resultados, mas aqui indica, né, uma evidência de que algumas modificações ou grandes modificações da plasticidade neural, elas estão relacionadas em causalidade com o treinamento musical. Aí dentro do, assim, para ir finalizando, né, dentro do campo da Learning Science, das ciências do aprendizado, então a gente tenta entender como que o estilo docência, como que os professores, eles são orquestradores. Eu não sei o que o meu tradutor fez aqui com esse com esse PowerPoint, mas como que os professores, eles são responsáveis aí, então, por essa plasticidade neural. Então, efeitos das práticas de docência no cérebro. Então, em um dos estudos, né, mostra que quando existe um treinamento lógico-emocional, onde a gente tem essa interação emotivo-cognitiva, em testes de lógica, quem passou pelo treinamento lógico-emocional teve 90% de acerto. E esse acerto, ele está correlacionado com maior ativação desse substrato neural da área pré-frontal ventromedial
E aqueles alunos que não passaram por esse treinamento lógico-emocional, passaram apenas pelo treinamento lógico, 90% das respostas são equivocadas por causa de vieses, e eles não ativam essa área pré-frontal ventromedial. Ou seja, aqui mostrando que o efeito, né, do estilo de aprendizagem ou das atividades, elas têm um impacto também nos substratos neurais. A partir daí, é onde entra a minha grande pesquisa, que é inverter essa questão do transfer. Então, quais são as habilidades cognitivas que a gente quer desenvolver pelo treinamento musical, e usar a música apenas como veículo para atingir esses objetivos. E não esperar que essa transferência ela vai ocorrer de forma própria. Então, se eu memorizei um concerto de Tchaikovsky, quer dizer que a minha memória ela é mais ampla para memorizar um texto de ciência? Não necessariamente. Mas, se as técnicas que foram ensinadas para que esse concerto de Tchaikovsky sejam memorizados, baseados no entendimento neurocientífico de como a memória funciona, por exemplo, que também a gente não sabe muito bem como funciona ainda, mas se a gente utiliza técnicas centrais que sejam compatíveis em diversos domínios, então não é que eu estou esperando uma transferência de habilidades de memória, eu estou ensinando habilidades de memória através da música como veículo. Isso se faz muito com jogos, né? Então, crianças que têm déficit de atenção ou indivíduos no espectro autista, existem muitos jogos eletrônicos que são desenhados para treinar essas habilidades cognitivas. E o que eu gostaria de fazer é, a partir dessa literatura médica de recuperação cognitiva, inserir novas metodologias e abordagens no treinamento educacional para que essa correlação não seja mais esperada de forma indireta, mas sim centralizada. A minha motivação pessoal, claro, é a minha própria história dos meus alunos, então tive muitos alunos aí que acabaram se formando em Harvard, conseguindo grandes conquistas acadêmicas e pessoais, então a minha lógica é que o treinamento musical ela pode ser utilizada como ferramenta para a equidade educacional. Eu coloco várias teorias cognitivas para liderar minha pesquisa, e eu sinto muita falta de que essas teorias elas sejam descritas nas pesquisas de música e cognição. Aqui, no caso, a minha maior teoria é a música mediano, emoção e cognição, né, essa interação. Centralização das habilidades cognitivas através de um programa de treinamento de professores, que é o que eu faço com a Academia Internacional. E aí, esse treinamento ele é baseado em 5 pilares: desenvolvimento holístico, comunidade, autonomia, motivação e performance. Esses pilares, eles são, então, codificados através de vídeo. Então, o professor grava o vídeo, eu analiso esse vídeo, coloco códigos para descobrir, né, o que acontece dentro da sala de aula, onde que a gente pode identificar oportunidades e desafios para incluir o treinamento cognitivo. A gente coloca ações em práticas, né, junto com o professor, analisa o que voltou, isso tudo ao longo de 7 vídeos. E aí, o próximo passo, que se tudo der certo, Patrícia e eu vamos colaborar, seria, então, a partir desse entendimento de quais são as atividades docentes que mais promovem engajamento cognitivo e emocional em aulas de música, a gente poder acessar isso de forma, utilizando neuroimagem, né, na especialidade do FNIRS, e junto com um software de acuidade musical, porque no momento, na minha pesquisa, ela tem o bias de que eu coloco os códigos. Então, por exemplo, um professor deu uma instrução verbal,
e o grupo toca. Então, eu dou a nota para a instrução, eu dou a nota de performance e vejo como isso vai mudando ao longo da aula, dependendo das características de instrução do professor. Então, se a gente usar um software, a gente remove esse componente humano, então você tem ali limitações mais concretas para as notas. Bom, é isso aqui que eu queria falar hoje. Obrigada pela presença, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com as perguntas. Obrigada aí pelo pessoal que colocou as palavras em português. Débora, você poderia comentar mais sobre essa perspectiva desenvolvimentista? Ou seja, estágios mais sensíveis do desenvolvimento da criança? Sim. Será uma faixa etária ideal? Legal, ótima pergunta. Muito obrigada por ter perguntado. Existem evidências de que o tipo de neuroplasticidade que acontece quando a criança começa a ter aula de música antes dos 7 anos de idade, ela é diferente da plasticidade que acontece depois. Resumidamente, depois dos 7 anos de idade, não é que aquela criança não possa aprender, mas ela vai ter mais plasticidade estrutural, ou seja, mais modificações vão acontecer de forma detectável por um fMRI do que antes dos 7. E a explicação é que antes dos 7 anos, o cérebro ele aprende a se reorganizar de uma forma tão eficiente que ele não vai precisar dessa plasticidade estrutural que acontece depois. Então, existe, né, um período sensível, digamos assim, inclusive associado ao ouvido absoluto, né? Então, o ouvido absoluto tem questões genéticas, tem questões de treinamento, e geralmente ele acontece quando o início do treinamento é feito antes dos 7 anos de idade. Por onde podemos acompanhar seu trabalho? Pois é, eu estou totalmente escondida fora das redes, concentradíssima, mas com plano de fazer um site aí. Então, por enquanto, me manda um e-mail, deboraviolino@gmail.com. Alguém tem mais uma pergunta? Quer abrir o microfone aí? Adoraria ouvir outra voz que não a minha. Corrente interessante é o Mind Brain Education. O Mind Brain Education era o meu sonho de Harvard, né? Só que esse programa ele foi fechado. Como existe tanta controvérsia nessa questão do transfer e das distâncias, então, neurociência ela vai olhar o neurônio de uma forma biológica fisiológica. Até isso chegar na educação, passando pelas ciências cognitivas, psicologia da educação musical. Então, considera-se que é muito complexo fazer todo esse caminho. Existe uma habilidade específica, né, de ser um tradutor de todas essas ciências, que é o meu objetivo, mas os programas de Mind Brain Education, eles estão perdendo força, inclusive sendo fechados por conta dessa controvérsia. Controversia. Muito legal ver alguns rostos familiares aqui. Agradeço a presença. Pessoal, vocês Eu quero só fazer um comentário super rápido, mas é para te parabenizar, Débora, pela iniciativa de olhar para o aspecto pedagógico, né? Que a gente lê essas pesquisas, de fato, parece que esse aspecto da equação ninguém nunca ainda investigou, né? E, de fato, não sei por quê, ninguém ainda olhou para essa questão tão importante, né? Então, a gente vai estar ansiosos aí para ler o seu trabalho depois, né? Porque, de fato, é um elemento dessa equação toda, assim, que ainda tem sido pouco investigado, pelo menos dessa perspectiva da psicologia cognitiva e da neurociência cognitiva, né? Então, vai ser super interessante aí ver os seus resultados. Obrigada pelo comentário. Não tem muita gente que faz, tem algumas pessoas que fazem porque é assustador entrar em outros campos, demanda muito tempo em cada um desses campos e, enfim, é uma pesquisa muito cara, né? Então, se a gente tem a medicina, recursos para a medicina são muito maiores do que os recursos para educação, e daí a gente pode, de repente, juntar os dois. Achei uma pergunta muito legal aqui da Silvia,
você vê algum risco de pesquisa ser usada para criar seres humanos super eficientes em vez de seres humanos felizes? Eu amo essa pergunta porque ela vem dessa tradição de olhar emocional e cognitivo como separado e dualidade, né? Então, ou a gente é muito feliz ou a gente é muito, sei lá, eficiente. Mas essa teoria cognitiva que chama interação emocional cognitiva, ela diz que as emoções e a cognição, elas são indissociáveis. Então, um dos grandes requisitos da educação eficiente, metacognitiva, enfim, ela exige, portanto, que a felicidade e a autorregulação ela esteja intimamente associada com os processos de pensamento. Então, a metacognição ela tem 2 estágios. O primeiro estágio é a autoanálise. Essa autoanálise ela inclui o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, quais são os meus objetivos. E aí ela tem a segunda fase, que é a autorregulação. De acordo com o que eu sinto, de acordo com o que eu quero, quais são os passos que eu preciso dar para chegar nesses objetivos. Então, ela é altamente individualizada e voltada para o crescimento socioemocional e cognitivo. Então, eu não acredito que exista esse risco, porque quem tenta fazer assim não consegue, pelo fato de ser indissociável, né? Ou não consegue de uma forma que seja sustentável com saúde mental. Então, em algum momento, essa autoanálise ou essa autorregulagem, ela quebra. Que é aí quando a gente tem as questões, né, de saúde mental, onde já o indivíduo não consegue fazer essa autorregulação. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat, depois dessa a gente encerra, né? Porque a gente está encerrando o nosso tempo também. Então, Débora, você quer responder mais essa, por favor? Quero sim. Você sabe se existe alguma publicação que mostra neuroplasticidade e diferença em relação à aprendizagem musical para surdos e ouvintes? Maravilhosa pergunta. Eu não sei, acredito que deva sim existir, mas não sei. Débora, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. É muito legal ouvir você falar, ouvir assim com tanta paixão, né, pelo que você está fazendo e pela sua pesquisa. Eu também estou super curiosa para ouvir um pouquinho mais em detalhe eu acho que é super importante isso que você está fazendo de fazer essa ponte entre o que está sendo produzido, né, na área da cognição musical com o ensino e a prática musical. Essas duas coisas não têm se conversado, o tanto que deveriam se conversar, né? Então, eu acho que é muito importante esse seu trabalho, estou muito ansiosa para acompanhar, acho que a gente fica em contato aí depois. Débora, quero muito saber como as coisas estão caminhando e para a gente também fazer planos aí, né, do que a gente pode fazer juntas aí mais adiante. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e de todas. A gente vai ter nossa próxima palestra agora em setembro, né? Peraí, a gente está em junho, temos uma ainda em julho. Então, sim, temos uma em julho, aguardamos todos vocês em julho, e mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e todas aqui hoje. Débora, obrigadíssima pela participação. Obrigada, beijos. Beijos.